muito perdão. Acredito que todo mundo aqui viu a mesma coisa que eu vi, segundo o texto diz, nos últimos anos, protestos de nacionalistas na Espanha contra a imigração têm ganhado visibilidade especialmente em cidades como Madrid e Barcelona. Esses grupos, muitas vezes ligados a partidos de extrema-direita, criticam as políticas migratórias, alegando que a chegada de imigrantes ameaça a identidade cultural e sobrecarrega os recursos públicos, nesse caso. As manifestações, embora menores em comparação com outros movimentos, geram tensões e debates acalorados sobre integração, segurança e direitos humanos no país. E há 500 anos atrás, você não tinha essa consciência não, rapaz? Onde é que está essa consciência? Há 500 anos atrás, quando vocês invadiram a América Latina, mandaram para o espaço toda a cultura deles e hoje em dia eles são basicamente hispânicos. Esses são outros, né? Eu acho que Peru, entre todos, é o mais intrigante na cultura local antiga. Mas pronto, o assunto não é esse, não é apontar dedos, né? O assunto não é apontar dedos. A gente sabe que a extrema-direita está a crescer bastante e um cenário como esse já se viu em Portugal, já se viu na França, já se viu na Inglaterra e eu acho que entre todos eles os ingleses foram os mais civilizados, né? Chegavam nas casas das pessoas, davam com chicote e depois sumiam. Eram mais civilizados, não faziam essas barbaridades todas aí, eram mais civilizados. Mas vamos lá, as coisas estão se escalando e a cada dia que passa as coisas ficam muito mais difíceis para os imigrantes. Desde muito tempo eu já falei seriamente que é de preferência ir para Portugal, aguentar todos aqueles que vai para a tua terra, do que você ir para a Espanha e aguentar isso daí. Não é defender Portugal, né? Não é defender Portugal, porque afinal de contas somos todos da CPLP. Não é isso, galera. Portugal, na frente dos espanhóis, Portugal é bebê. Quando estamos a falar sobre Portugal é bebê, por que Portugal é bebê? Porque Portugal não chega no nível de evocar a 300ª emenda para levantar aí as leis do bigodinho, entendeu? Porque se vocês conseguiram observar direitinho, no princípio do vídeo os caras estavam fazendo aí um gesto e uma evocação daquilo que foi no passado. A Melania, que também é a primeira-ministra, não sei se falei certo, é a primeira-ministra lá da Itália, ela falava a mesma coisa, Itália para os italianos, entendeu? Mas o que a gente acaba vendo ali nesse protesto, eu vejo mais demonstração de força física e a capacidade dos espanhóis de exporem tudo aquilo que eles sentem. Será que os imigrantes não têm direito também de exercer a sua própria cultura nos países dele? Claro, eu sempre falo, né? É preciso respeitar a cultura que você encontra e é preciso muito mais ainda você bater uma bem gostosa para aquele país. Mas, poxa, vamos lá. Será que isso aí não é uma demonstração de força? Nos últimos anos, os partidos de extrema direita lá na Europa acabam sendo partidos que odeiam muito a imigração. E neste ódio que eles têm contra a imigração, acabam pondo também uma luta ideológica que já estragou o mundo diversas vezes. Estamos a falar sobre a religião, que é o ponto principal desse protesto, né? A Espanha é cristã, não muçulmana. Eles, eu acho que deixaram bem claro isso, né? A Espanha é cristã, não muçulmana. Isso é assustador, porque a quantidade maior de imigrantes que vai para a Europa não são cristãos. E não estamos a falar sobre a Espanha, estamos a falar sobre todos os países da Europa que acabaram recebendo muitos imigrantes. Espanha, Inglaterra, Portugal. Não são cristãos, a maioria deles não são cristãos. A maioria deles são muçulmanos, são hindus. E são pessoas que não se curvam ao cristianismo, nem por um luei. Entendeu? Além deles não se curvarem pelo cristianismo, eles exercem a cultura deles, a religião deles, como se eles estivessem no país dele. Claro, né? Para alguém que é muito nacionalista, isso acaba incomodando, querendo ou não. Vai incomodando um pouquinho dali, vai incomodando um pouquinho dali, brincando um pouco com a situação. Lá na Tuga, lá na era do Ramadão, teve mais pessoas na rua do que na Páscoa, entendeu? Tanto é que na Páscoa, certos países europeus, como por exemplo a França, proibiu que as pessoas faltassem no trabalho e também proibiu que as pessoas se aglomerassem na rua,
Entendeu? Não vamos comemorar isso porque é uma cultura religiosa. Mas quando chega na véspera ali dos muçulmanos comemorarem aquilo que eles é de direito, simplesmente o governo permitiu que aquilo acontecesse. Eu não sei o que estava por trás dessa lei, não sei. E realmente também, nem que me explicassem, eu poderia entender porque oprimir uma e não outra. E também não deveria oprimir nenhuma religião para a gente de conversa. Então, discute-se muito sobre o ódio e o racismo dentro da própria Espanha. A gente consegue ver isso no campo de futebol. Esses manifestantes aqui, eu acredito que sejam mesmo todos eles de extrema direita, que acabam com grande fervorosidade, emplacando ali discursos da Alemanha do passado. É muito perigoso para os estrangeiros que acabam indo lá. Recentemente a gente viu, e eu acabo ficando muito preocupado, porque recentemente a gente viu quão fica cheio dentro da embaixada, fora também da embaixada espanhola aqui em Angola. Fica muito cheio dos angolanos quererem ir para lá, estão a acabar trocando Portugal pela Espanha, e a Espanha é assim que recebe as pessoas, entendeu? Não há imigrantes, não há muçulmanos. Cara, esse é um assunto que deixa qualquer um com cabelos brancos. E eu não falo só pelos angolanos, falo também pelos latinos, que acabam escolhendo a Espanha, né? Por ser o lugar onde falam a mesma língua, e eles chegam lá e são recebidos dessa forma. E já vi também imagens da Espanha onde imigrantes vivem pior do que imigrantes vivem em Portugal. Cara, eu fiz um vídeo aqui batendo de frente da maneira que os imigrantes são desordeiros quando se fala sobre planejamento para emigrar, e eles acabam vivendo na ponte, manchando totalmente a imagem daqueles imigrantes que dão no duro e conseguem ter estabilidade dentro da Tuga. Eu bati muito nisso, entendeu? Eu bati muito nisso. Mas na Espanha é pior. Na Espanha é pior. Primeiro, na Espanha tem boatos que dizem que não alugam casa para estrangeiro, principalmente quando você é muçulmano ou hindu. Desde que não for cristão, já estás 50 passos na frente para não ser aceite. Tem bairros que não querem estrangeiro lá, muito pior do que na Tuga. Vou reforçar a ideia. A Tuga perante a Espanha é criança, é pequena, entendeu? Eu acho que a Tuga perde para a Espanha, perde também para a Argentina. Dizem que a Espanha perde para a Argentina, né? Perde para a Inglaterra. Eu acredito, né, que só não perde pela França. Só não perde pela França. É complicado o que está a acontecer. Eu espero mesmo que esses protestos acabam terminando bem, sem nenhum tipo de violência entre imigrantes e nativos, ou entre imigrantes e policiais, do mesmo jeito que está acontecendo nos Estados Unidos, onde foram acionadas ali os reservistas para poderem conter uma coisa também que não está conseguindo ser bem explícito. Parece que querem tirar todo mundo na marra. Então Los Angeles acabou ficando uma zona de combate civil. Espero que na Espanha não chegue a isso, porque muita gente vai sofrer. Estados Unidos da América, lá os direitos humanos são respeitados. Na Espanha não sei, rapaz. Porra, isso me preocupou. E me preocupa até agora. Principalmente essa, sabe? Os caras bombadão, sabe? São gente musculosa que estão vindo do ginásio. Isso é uma demonstração de força. Isso aqui é uma demonstração de força. Pronto, acredito, né, que tudo se resolva bem. Inscreva no canal, ative as notificações, não esqueçam de partilhar. Não mudei de casa, mas essa mosca não... Pulga, que é isso? Nos vemos à próxima. Tchau.